Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Nós vamos dar continuidade ao estudo das profecias, agora falando a respeito do que vai acontecer aqui após o arrebatamento da igreja. E isso nós vamos ver no livro de Apocalipse, amém? Do capítulo 6 até o capítulo 9, vai falar a respeito da tribulação ou o princípio das dores. Isso vai mostrar um período de 3 anos e meio, onde aqueles que ficarem aqui na terra irão passar por esse tempo. A igreja não passa por esse período, pois ela já foi arrebatada. Nós vimos em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. E em Mateus 24, do 4 ao 6, traz uma pequena introdução a respeito das características dessa era. Jesus diz assim: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, nós já vimos aqui no estudo das profecias que logo após o arrebatamento da igreja, vai dar início aqui na terra a última semana de Daniel, ou seja, 7 anos aonde a ira de Deus será derramada sobre aqueles que ficarem, amém? E nós vamos ver o juízo de Deus caindo sobre todos os pecadores, caindo também sobre os judeus, a ponto de que eles vão ser enganados pelo anticristo, mas no meio das 7 semanas, ou seja, durante 3 anos e meio, eles gozarão de uma aparente paz, aonde o anticristo vai fazer uma aliança com os judeus, mas no meio dos 7 anos, ele vai quebrar essa aliança, e dos capítulos 10 até o capítulo 18 de Apocalipse, vai falar a respeito dessa época chamada a Grande Tribulação, amém? Então, do capítulo 6 ao capítulo 9, trata do princípio das dores, ou a primeira parte da tribulação. Veja que em Apocalipse, o apóstolo João detalha o que já havia sido dito em Mateus 24 e também em Lucas 21, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito da tribulação. Vão se abrir os 7 selos, e é interessante, na abertura desses 7 selos, porque logo na sequência, em Apocalipse capítulo 8, vão vir também as 7 trombetas. E após a sétima trombeta, ela vai marcar o início da grande tribulação, introduzindo o julgamento das 7 taças. Esses fatos ainda eram considerados por Jesus como o princípio das dores de parto, que daria luz ao reino, visto que os eventos que marcam a metade da tribulação ainda não foram mencionados. Eventos da transição: a abominação da desolação, rompimento do pacto do anticristo com os judeus. O anticristo invade Israel e vence, estabelecendo o seu trono. Mateus 24, do 15 ao 18, Daniel 9, 27, diz o seguinte: Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então diz aqui, olha, que ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Essa semana é a última semana de Daniel, que dura 7 anos, e diz assim: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, ele vai quebrar o pacto, ele vai quebrar a aliança, mas antes disso, as 2 testemunhas serão perseguidas, morrem e ressuscitam. Isso está em Apocalipse, capítulo 11, do versículo 3 ao versículo 12. E dá início aí os últimos 3 anos e meio, o chamado a Grande Tribulação. A 7ª trombeta marca o início da Grande Tribulação. Começam as dores do parto para o nascimento do reino. Satanás é lançado na terra.
nós vemos isso em Apocalipse capítulo 12, nós vamos ver também Daniel 12:1, que diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Louvado seja Deus. Então nós vamos ver aqui Israel fugindo para o deserto. Os judeus crentes fogem para o deserto e terão provisão garantida e aprofundamento do relacionamento com Deus. O anticristo ele vai invadir Jerusalém, né, e coisas vão acontecer, também o falso profeta e o anticristo, revelando aí, né, a falsa trindade, ou a trindade satânica, do versículo 11 de Apocalipse, capítulo 14. Já nos capítulos dos versículos 14 a 20, vai acontecer duas colheitas, ou seja, vão haver juízos da parte de Deus. Amém? Então, nós temos aqui, irmãos, muitas coisas faladas. Nós vamos ver também a batalha do Armagedon. Isso vai acontecer quando a sexta taça for derramada, ou seja, uma preparação para o Armagedon. Os exércitos se congregam no Vale de Megido e o objetivo é atacar Israel, anulando o propósito da segunda vinda de Jesus. Mas Deus é quem os ajuntou para juízo, ou seja, eles não sabem que estão cumprindo o plano de Deus ao fazerem isso. E quando Jerusalém ela é tomada, o Senhor volta. Zacarias capítulo 14, versículos 1 e 2 diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. E no versículo 3, Zacarias diz: então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Então é nesse momento que os judeus vão dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor, e Jesus voltará. Na sétima taça cai a Babilônia através de um grande terremoto. O anticristo se concentra na sua guerra. O grande arrependimento. No Vale de Megido, cada linhagem à parte, eles clamarão: bendito é o que vem em nome do Senhor. E Jesus ouvirá o seu clamor e virá para a grande purificação. Nós vemos isso em Isaías capítulo 12, em Mateus 23, e nós vemos isso também em Zacarias capítulo 13, versículos de 7 a 9, que diz assim: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Quando Jesus volta na sua segunda vinda, ele volta com a sua igreja para reinar, e os judeus aceitam o seu reino. O dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor, um dia diferente de todos, amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 3 a 10, Apocalipse, capítulo 18, Zacarias, capítulo 14, versículos 6 e 7, que diz assim: acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo, mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá nela luz à tarde. Então, Jesus, ele quebra o cerco em Bosra e guia os remanescentes a Jerusalém.
ele segue na batalha no sentido de Bosda, ou seja, Jerusalém a Magedon. Depois da marcha, ele se estabelece no Monte das Oliveiras, cumprindo o que foi dito pelos anjos aos apóstolos em Atos. Segue-se então o período de vários julgamentos, os julgamentos descritos na Bíblia. O anticristo e o falso profeta são mortos e ressuscitam para serem lançados no lago de fogo. E Jesus vai instaurar o seu reino. E aí virá os mil anos. Amém? Eu espero que você esteja sendo abençoado. Realmente é muito conteúdo e não dá tempo de nós explicarmos passo a passo isso em 10 minutos. Então fica aqui um resumo que você possa buscar conhecer mais a respeito desse período da última semana de Daniel, ou o período, vamos dizer assim, entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo que acontece aqui na terra. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.